utilizando funções. Nesse código de exemplo, nós criamos uma função para calcular a área de um retângulo que recebe um valor de base e um valor de altura, e retorna o valor de área. Todas as variáveis são do tipo float. Primeiramente, nós iremos receber o valor de base e altura através de entradas do usuário, e em seguida, nós iremos calcular a área do retângulo utilizando a função. Finalmente, nós iremos retornar a área da função na impressão do terminal. Esta implementação da função, onde a gente tem os parâmetros base e altura e calcula o valor da área, então retorna o valor da área ao final da execução do código. Iremos iniciar a execução da depuração agora. Inicialmente nos é solicitado o valor da base do retângulo e em seguida o valor da altura do retângulo. O código então é parado na execução da linha 14. Nós temos os valores da base e altura definidos pelo valor de entrada do usuário e o valor da área como lixo de memória. Nós podemos resumir a execução e o código irá parar na linha 23. Note que o nome das variáveis mudou: fBase, faltura e fárea. E as variáveis anteriores, base, altura e área, não são mostradas aqui. Isso porque essa janela mostra as variáveis do escopo local de função. Portanto, ao executarmos nextLine, nós podemos retornar ao escopo da função original e ver que o valor da área foi atualizado com o valor correto. E agora nós podemos ver as variáveis do escopo da função principal. Executando a função nextLine novamente, nós podemos ver que o código realiza a impressão como esperado. Resumir a execução, o código é finalizado. Existem outras maneiras nas quais podemos interagir com as funções na depuração. Por exemplo, nós podemos criar apenas o ponto parado na linha 14 e iniciar a execução da depuração. Inserimos os valores esperados de entrada e agora a execução parou na linha 14. Nós podemos então usar a função stepInto, que ela irá iniciar a depuração dentro da função chamada nessa linha. Note que o ponto de parada agora veio diretamente para a linha 20 e hoje nós podemos depurar a atribuição dos valores passo a passo. Inicialmente os valores são atribuídos a 10 e 3 como os parâmetros, os valores passados na chamada da função. A variável fárea foi criada para atribuir o valor de lixo e então o valor foi calculado corretamente. Para podermos sair desse escopo de função, nós podemos usar a função stepOut da depuração e o ponto de depuração volta para a linha 14. Entretanto, antes da atribuição do valor retornado para a variável área. Podemos então executar a próxima linha e o valor foi atribuído corretamente. O valor é impresso no terminal e finalmente o código é finalizado. Para efeito didático, nós podemos executar o código e utilizar apenas a função nextLine para ver como é que o código irá se comportar. Nós então inserimos o valor da variável base, da variável altura, e a linha para na linha 14. Ao executar o comando nextLine, o ponto de parada se torna linha 15, porque a função nextLine muda de linha dentro do escopo da função que ela está depurando. Portanto, se não for criado um ponto de depuração específico dentro da função, é necessário usar as funções stepInto e stepOut para poder depurar em diversos níveis de função. Esse era o exemplo simples utilizando funções para depuração utilizando CodeBlocks.